pregação. Eu preguei sobre isso porque nós muitas vezes nós temos uma condição que nós nos adaptamos no lugar que nós estamos. Você sabia disso? Nós aprendemos a conviver muitas vezes com a dor. Nós aprendemos a viver com a solidão. Nós aprendemos a viver com o ressentimento, com a mágoa, com a decepção, com a amargura. Nós aprendemos a viver com a escassez. Nós aprendemos a viver com a fartura. É nosso isso. Eu me lembro, amados, que um dia, eu era uma jovenzinha, eu devia ter lá para os meus 23 anos, por aí. E eu estava no ponto de ônibus, e eu vi uma moradora de rua chegando com uma criança de colo, uma pequenininha. Na frente do ponto de ônibus, eu vi ela pedir ela deu uma vasilha de água, ela pediu para a dona daquela loja encher para ela. Eu falei, o que essa mulher vai fazer com essa água? De repente, amados, era um dia mais frio do que esse. Aquela mulher tira a fralda do bebê e começa a dar banho no bebê, ali naquela valetazinha assim da rua. Eu me lembro que na hora, quando eu olhei aquilo, eu comecei a chorar. Eu falei, mas que situação é essa dessa mulher? Como que ela consegue? Mas o bebê nem chorava. Provavelmente aquele bebê estava acostumado a viver dessa forma. E nós muitas vezes vamos tomar um banho de canequinha quando não tem força, a gente reclama. Canequinha esquentadinha no fogão, na água quente. A gente reclama. Porque nós não estamos acostumados a tomar banho com água fria. Então, é muito sério quando o Senhor fala para nós: não vos conformeis com este mundo, não se amoldem ao padrão deste mundo. Porque se nós deixarmos, se nós permitirmos, nós mulheres de Deus, mulheres santas de Deus, mulheres separadas, nós acabamos muitas vezes vivendo como um padrão e as coisas que o mundo muitas vezes nos oferece. Acostumamos. E muitas vezes Deus tem um projeto, Deus tem um chamado para nós. E muitas de nós foi já preparada, chamada, desde o ventre da nossa mãe. Algumas de nós, amados, recebemos um dom, depois de algum tempo, um chamado. Deus nos chamou um pouco mais para frente. Mas eu tenho plena convicção de que o Espírito Santo de Deus, algumas aqui, já foram tocadas no ventre da mãe. Já havia um chamado, já havia um ministério, já havia algo para ter feito na tua vida. E muitas vezes nós não percebemos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Deus já falou com você muitas vezes. Você sabe o que Deus tem na tua vida? Você sabe o que Deus entregou para você? Mas muitas vezes você já não está mais vivendo da forma que o Senhor quer que você viva. E aí você começa a ficar o quê? Frustrada. Porque você está num lugar onde Deus não quer que você esteja. Você está fazendo algo que o Senhor não quer que você faça. Às vezes está num outro lugar totalmente diferente daquilo ao qual o Senhor te constituiu para fazer. E amados, isso é muito sério. O Espírito Santo de Deus, Ele já está falando comigo já tem um tempo sobre isso. Que Ele tem falado, fala, não negligencie aquilo que tenham colocado na tua mão. Sabe o que acontece, amado? Nós vemos muitas vezes pessoas que eram para estar num patamar muito maior do que estão vivendo hoje, num patamar abaixo. O que eu falo para você não é patamar de exclusividade ou de condição financeira, não é nada disso. O patamar é espiritual que eu estou falando. É deixar de viver a plenitude daquilo que o Espírito Santo de Deus quer para mim e para você. Porque o Senhor sabe quem está no lugar errado e quem não está. Ele sabe o que Ele tem na minha vida, o que Ele tem na sua vida, e Ele nos garante. Quando Ele chamou ali os discípulos, um era pescador, o outro era cobrador de impostos. O próprio Zaqueu estava lá em cima de uma árvore, cobrador de impostos. Pelo jeito ele defraudava muitas pessoas. Mas o Senhor tinha um propósito na vida dele. O Senhor tinha um propósito na vida de Mateus, na vida de Pedro. O Senhor tinha na vida de Paulo, que era perseguidor dos cristãos. O Senhor tinha, e eu tenho certeza que se o Senhor te trouxe aqui hoje para falar com você essa palavra, é que Ele tem um propósito na tua vida. E se você tem alguma dúvida do que o Senhor quer te ver você bem sucedida, seja qual for a área da tua vida,
Se você tem alguma dúvida que Deus quer trabalhar na tua vida de uma forma sobrenatural, de que Ele vai garantir aquilo que Ele começou na tua vida, se você tem alguma dúvida, tem que cair por terra hoje, em nome do Senhor Jesus, amado. Porque Satanás, ele é mentiroso. Satanás, ele é, muitas vezes, amado, ele vem com enganação, ele vem com corrupção na tua mente, ele vem com destruição. Por quê? Porque se ele conseguir trazer a mentira dele e apagar a verdade dele na tua vida, acabou. Ô Evaldo, está sem retorno para mim nenhum. Então, o que acontece? Satanás não pode ganhar essa batalha. Em nome de Jesus, amados, eu estava ali me preparando para subir, e o Senhor foi claro comigo quando Ele falou, que caia por terra nessa noite todo o poceiro. Todo poceiro que está no lugar de pessoas aqui que foram roubadas. E eu quero profetizar lá em cima também. Tudo que foi roubado, tudo que foi defraudado, que caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa restituir na tua vida hoje a tua posição, a tua honra, a tua alegria de volta, a fé, a convicção, para que você saia daqui hoje, amada, diferente de como você entrou. Até os teus sonhos que foram frustrados, que você parou de sonhar, hoje Deus vai restituir, em nome do Senhor Jesus Cristo. E amadas, deixa eu voltar aqui àquilo que o Senhor quer falar conosco. A palavra de Deus diz no livro de Romanos capítulo 7, versículo 19, Paulo diz assim, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Sabe o que acontece? É uma guerra espiritual. Só que, amados, muitas vezes, infelizmente, mesmo a gente conhecendo a palavra, a gente esquece que a gente está numa guerra. Abaixamos a nossa guarda. E aí começa a vir, sabe, a contaminação de fora na nossa vida. O que é essa contaminação? É tudo aquilo que te tira do centro da vontade de Deus. Daquilo que o Senhor determinou para você, seja teu casamento, seja a criação dos teus filhos, seja a tua área financeira, seja a contaminação no teu corpo que prejudicou a tua saúde. Sabe, tudo aquilo que tira o teu foco, que atrapalha os planos de Deus para a tua vida, tem que ser tirado hoje. Deus começou falando conosco aqui, buscai renovação do teu entendimento. Porque o inimigo parece que ele cauteriza. E é como Paulo está dizendo, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Eu faço o que não é para fazer. E olha que Paulo foi um homem, amados, que sabia guerrear, hein? Paulo não tinha medo de situação difícil, não. Quando ele teve um encontro com Jesus ali, amados, ele foi para cima e sai da frente, queria fazer a obra de qualquer jeito. Mas ele está falando que havia uma guerra dentro dele. Havia uma guerra. E muitas vezes vem tanta coisa na nossa cabeça, amados, e tem uma guerra, literal, todos os dias. Só que Deus está falando para você, eu quero que você viva a boa, perfeita e agradável vontade. Só que para isso você tem que vencer essa guerra. Nós temos que nos posicionar, amadas. Sabe, tem hora que a gente tem que ficar, ser meiguinha, uma mulherzinha. Mas tem hora que a gente tem que vestir mesmo a roupa de guerra, a farda. Nós somos mulheres encorajadas, fortalecidas pelo Espírito Santo de Deus e precisamos tomar o nosso lugar de volta. Deus está falando conosco nessa noite, amado. Desde a hora que eu entrei, toma o teu lugar de volta. Levanta a tua cabeça. Levanta.
Porque, amados, se nós deixarmos, o inimigo vai passar por cima mesmo. Porque ele vem com a mentira dele, ele vem com o engano dele, e muitas das vezes nós aceitamos isso. Nós aceitamos isso, e nessa guerra o Senhor está falando para você, lute. Você sabe o que acontece comigo e com você muitas vezes? É onde nós erramos? Nós ligamos o piloto automático da nossa vida. Ah, eu conheço a palavra. O Senhor já colocou na minha mão. E eu vou andando conforme a onda. Deixo a vida me levar. Eu vou empurrando com a barriga. Eu vou tentar viver o melhor que eu posso. Mas o Senhor está falando para você, não é o melhor que você pode, é o melhor que Ele tem para você. É bom, agradável e perfeito. Então por que se você está vivendo a vida do jeito que você está falando que tem que levar, por que você está tão triste então? Por que você chora então na tua casa quando ninguém está vendo? Por que você engole tantas coisas? Por que põe um sorriso nos lábios muitas vezes fingindo que está feliz? Se você tem que viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E amados, uma coisa eu aprendi com Deus. Eu sou o que sou, porque o eu sou me chamou. Não dá para ficar escondendo não, amados. O que eu estou sentindo. Não dá para ficar escondendo, porque Deus está olhando para nós. Deus está olhando para nós. E Ele está falando nessa noite, eu quero você no lugar ao qual eu te chamei para estar. Não tem que ter medo daquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Ai, como que eu vou fazer? Se o Senhor te chamou, se o Senhor te levantou, Ele é por você, aonde você está, aonde você vai estar, Ele é por você. Só que há uma preocupação do Espírito Santo de Deus na minha vida e na tua vida. Sabe o que é? O piloto automático. O excesso de confiança. Tem gente perdendo batalha por causa do excesso de confiança. Você sabia disso? Eu sei que Deus tem para mim, só que eu vou fazer do meu jeito, não da vontade dEle. Do jeito da vontade dEle. Não do padrão de Deus, do meu padrão. Do padrão que o mundo oferece. O pastor estava falando sobre a inteligência artificial. Se você chegar lá em inteligência artificial e falar assim, como educar um filho? Vai lá. Ele vai te dar um monte de dica para você fazer. É diferente de você chegar no Espírito Santo e falar, Espírito Santo, como que eu vou educar esse adolescente agora? Como que eu vou, Espírito Santo, manter o meu casamento nos dias de hoje? Espírito Santo, como que eu vou suportar levar o meu ministério à frente? Mas a inteligência artificial te ensina a fazer tudo, como liderar. Está tudo lá. Só que se você não tiver o Espírito Santo de Deus que sabe qual é a boa, qual é a perfeita, qual é a agradável vontade de Deus, você vai até um certo ponto, vai dar tudo errado de novo. Só que Deus está falando hoje para você, que é para você sair daqui posicionada para viver de uma vez por todas a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E amados, o negócio está ficando feio. Sabe por quê? Todo mundo acha que sabe tudo. Todo mundo acha que sabe tudo. Todo mundo acha que é o bam, bam, bam. E nós não estamos deixando um espaço para o Espírito Santo de Deus nos ensinar, nos dirigir, nos mostrar. Por isso que nós estamos ficando do jeito que estamos ficando. Muitos ficando pela beira da estrada. Por quê? Porque veio a semente. Aí caiu nas pedras, não conseguiu florescer. Caiu no meio dos espinhos, não conseguiu florescer. Mas quando a vontade de Deus, a semente de Deus vem sobre um coração que está disposto, Espírito Santo de Deus, aqui está a terra, ó, está seca. Vamos começar a movimentar essa terra.
Está faltando adubo, põe adubo. As coisas começam a ser diferentes, mas o Espírito Santo de Deus tem que trabalhar. Mas quando nós ligamos o piloto automático, eu já sei, Espírito Santo. Quantas vezes, amados, nós não fazemos isso? O Espírito Santo de Deus está falando conosco, nós, eu já sei, Espírito Santo. Eu já sei. Ó, Deus falando de novo aí. Aí Deus usa uma criança. Deus usa um louvor. Alguém te liga. Alguém te dá um livro. O Espírito Santo está falando. E você fala para ele, eu sei, Espírito Santo, já entendi. Esses dias mesmo eu liguei para uma irmã, falei, irmã do céu, você falou isso, ó, eu estou tendo que engolir seco. Mas é o Senhor falando mesmo, Deus está usando a tua vida. Então, amados, o Espírito Santo de Deus fala conosco, mas nós ligamos o bendito do piloto automático. E não deixamos Deus trabalhar na nossa vida, liga lá. E Deus está falando aqui para você, se você perder isso, você não vai conseguir chegar aonde você tem que chegar. Os piores tipos de acidentes que acontecem são por pessoas que têm excesso de confiança. Você sabia disso? Os piores acidentes, desastres que tem, são porque a pessoa tem um excesso de confiança, que ela acha que ela sabe tudo. E aí nós impedimos o Espírito Santo de Deus de mostrar os detalhes que Ele tem. Porque cada curva, cada situação, amados, tem algo diferente que nós precisamos saber. Você acha que o inimigo vai chegar na tua vida e vai falar assim, ô Simone, vai acontecer isso, isso, isso. O inimigo vai chegar para você. Não. Ele vai querer pegar de surpresa. Ele vai querer me pegar de surpresa, amado. E o Espírito Santo de Deus está falando para você. Está vendo essa área aí? Camila. Entra em guerra. Você está entendendo? Ah, mas eu sei que é assim, assim, assim. Mas o Espírito Santo de Deus está falando que é de outra maneira agora. Porque o inimigo já sabe por onde ele vai vir. E Deus está mostrando. O pastor falou aqui, amados, da inteligência espiritual, que toda vez que o rei ia sair, o profeta falava, não vai por aí. Porque o Espírito Santo de Deus mostrava antes. Mas nós queremos vencer as guerras pela nossa própria força, pelo nosso próprio entendimento. Mas Deus está falando, não é para buscar o padrão do mundo. Não é para buscar, é para você buscar o entendimento do que está acontecendo. Deus vai te mostrar, amados, de que lado que é a guerra. Sabe esse frio que você tinha na tua barriga? Precisa voltar. Porque muitas vezes nós estamos assim, deixa que eu chuto, deixa que eu vou para o escanteio, eu vou para o gol. O excesso de confiança está tão grande, deixa eu fazer tudo. Não está fazendo nada. Porque quando era para estar no gol, está lá no escanteio. Eu não sei se estou sendo clara, você está entendendo o que eu estou falando. A gente está se metendo em muita barca furada, perdendo tempo precioso, de coisas que não era para a gente estar fazendo, que nós estamos fazendo. Não estamos vivendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Bato nessa tecla hoje. Porque nós não estamos no centro da vontade dEle para nós. Fugiu do princípio. O que Deus colocou na tua mão lá no princípio? Muitas aqui, amados, não tem ministério dentro da igreja, mas tem ministério no lar. E como você está cuidando do teu lar? O princípio é esse. Como que você tem cuidado? Hoje ainda ouvi de uma pessoa, né, que gosta muito de comer junto na mesa. É princípio isso. Deus fala na palavra de Deus, na comunhão, no partir do pão. É princípio. Por isso esse desejo no coração dela. Mas nós quebramos os princípios, é onde nós estamos errando. Essa é a vontade de Deus desde o princípio. Quando nós quebramos, quando nós amoldamos ao padrão do mundo. O padrão do mundo qual que é? Cada um no seu quarto. Cada um da sua maneira, cada um com o seu dinheiro. Cadê o padrão de família? Cada um, sabe, amados? O corpo.
Cadê? Cadê a unidade? Cadê a oração em concordância? Nós precisamos voltar ao princípio de tudo. Amados, as grandes vitórias que eu tive na minha vida foi quando eu dobrei meu joelho com meu esposo. O Senhor falava comigo em sonho e com ele na mesma noite. Quando era algo urgente, Ele dava o mesmo sonho para mim e para ele. Vamos orar, Walter, vamos ver o que Deus quer falar conosco. Dobra o joelho ali na cama, cada um do teu lado. O Senhor vinha na palavra. O Senhor falava através da minha filha. O Senhor quer isso para os nossos lares, amado. Nós precisamos voltar ao princípio de tudo. Por isso que Satanás, ele vem, ele entra. Ele vem comendo pelas beiradas. Aqui ela já sabe como eu vou agir. Então eu vou entrar por ali. Mas se você estiver ligado, se você não estiver no piloto automático, Deus vai mostrar coisas para você que você nem imagina. Tem gente, amado, que está tão já no automático que quando senta para comer, está na hora do almoço, a pessoa está orando: Senhor, eu te agradeço por esse jantar. Porque está ligando automático. E Deus está falando para você: volta. Volta. Começa de novo a fazer tudo aquilo que o Senhor tinha planejado para ti. Em Romanos 11:36, é um pouquinho mais para cima, diz assim, ó: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Em Colossenses 3:23 diz assim: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Isso é muito sério, sabe por quê? Quando a gente entender, de uma vez por todas, que tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, primeiro não é para nós, é para o Senhor. A palavra de Deus está dizendo que tudo que a gente faz, tem que fazer como se estivesse fazendo para Ele. É aí onde a gente erra. Coloca uma coisa na tua cabeça. Quando você for fazer alguma coisa, começa a perceber para quem que você está fazendo. Como que você vai oferecer isso para Deus? Passa um pente fino mesmo. Quando você começar a fazer as coisas, você fala assim: peraí, eu não estou fazendo para mim, eu estou fazendo para Deus. Que a gente tem, né, a mania de falar que a gente está fazendo para nós ou para alguém. Muitas vezes estamos com raiva de alguém: eu não vou fazer isso aí não, porque está com raiva da pessoa. Só que a gente esquece que tudo que a gente faz é para o Senhor. O Espírito Santo de Deus estava falando comigo, amados. Precisa voltar de novo a alegria para fazer as coisas. Precisa voltar de novo, sabe, o coração queimar para fazer as coisas. Esses dias, quem é das antigas aqui sabe que nós mesmos vínhamos, limpava toda a igreja. Quem podia, vinha, limpava a igreja. Isso desde o princípio lá. E a igreja sempre teve condições de pagar a pessoa para fazer isso. Só que a gente fazia questão de fazer. E esses dias uma pessoa me ligou e falou assim: nós vamos nos reunir para voltar a fazer o que a gente fazia. E aí a irmã falou assim: a gente quer colocar o perfuminho no banheiro. Sabe aqueles negocinhos no vaso sanitário? A gente quer colocar flor. Eu falei: meu Deus, que coisa linda. Que saudade que eu estava disso. Porque isso é princípio. Que saudade que eu estava disso, amado. Eu fiz questão de estar aqui. Porque isso é maravilhoso. Eu até falei para as meninas, uma das maiores experiências que eu tive espiritual na minha vida foi depois de uma oração que nós fizemos depois de limpar a igreja. Não foi depois de um congresso. Deus está vendo, viu, Silvana? Que você faz no departamento infantil. Não foi depois de um congresso, não, amados. Não foi depois que a gente fez coisas maravilhosas, chamou alguém de fora.
pessoas até famosinhas que cobram para estar aqui. Foi não. Uma das maiores experiências que eu tive foi depois de limpar a igreja, que nós se reunimos lá no Cangaíba, Simone. Estávamos em pouco. Eu nunca mais esqueço na minha vida, não foi em vigília, não foi nada. Porque Deus, Ele fala, cuida na minha casa. Aqui Ele está falando na palavra, cuida do corpo. Nós lemos aqui Romanos 12:1. Nosso corpo como sacrifício agradável ao Senhor. É princípio. E muitas vezes nós destruímos a nós mesmos, nós guardamos rancor, nós guardamos mágoa. Isso acaba com nós, acaba com a gente. Ficamos doentes, secamos espiritualmente. E Deus está falando para você hoje, se limpa de tudo isso. Não aceita o que o mundo está te oferecendo, não. Lá no princípio Deus falou para você, se você crer no livro de Josué, você e a sua casa servirá ao Senhor. Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É palavra. A palavra está dizendo, se você orar em concordância, tudo que orar em concordância, será ligado na terra, será ligado no céu. Você consegue entender que você precisa lembrar que orar não é uma rotina espiritual. Orar é se encontrar com Deus, o próprio. E quantas vezes, amados, por causa que nós estamos nos amoldando ao padrão do mundo. Qual que é o padrão? Não tem tempo para nada. Satanás, ele tem feito com que a gente não tenha tempo para nada. Mas lá no princípio Deus falou orar sem cessar, vigiai, orai. Ora em concordância, fecha a porta do teu quarto, vai lá e ora. E o que nós estamos fazendo com isso, amado? Tem gente que diz que você nem ora, né? A gente nem ora. Não dá tempo. Quando nós vamos orar é assim, Espírito Santo de Deus, abençoa tal fulano, não sei o quê. Está no carro ali, orando. Está na perua, está no ônibus, está lavando a louça. Mas Deus está falando, entra para o teu quarto, fecha a tua porta e vai orar. É necessário, amado, nós precisamos fazer isso. Porque quando nós oramos, não pode ser uma rotina, eu tenho tal horário, eu vou ter que fazer tal horário. É importante isso? É. Mas lembre-se que quando você entrar, você está entrando para um encontro com Deus. Aonde Ele vai falar com você, aonde Ele vai te dar diretrizes novas ou antigas. Mas nós precisamos entender disso, amado. O Senhor te deu algo lá atrás, você recebeu. É como um carro zero. Vamos falar de uma forma figurativa para você entender melhor. É como um carro zero. Você compra um carro zero. Quando ele sai da concessionária, ele já começou a perder o valor. Aquele carro que você estava com um plástico no banco, tem gente que nem tira o plástico, né? Com medo de estragar o carro. Ele vai perder o valor com um plástico ou sem plástico. E aí quando conforme você vai andando com ele, né, Deise? Volta para a concessionária. Com tanto de quilometragem, para quê? Para fazer revisão. Porque se você não fazer a revisão, você perde a garantia. Mas a gente insiste em ligar o piloto automático da nossa vida. Deixa. Pega esse carro que você tirou zero, não faz a revisão, não troca pneu, não troca o óleo, para você ver o que vai acontecer com ele. Esse motor, você não põe água, você vai ver o que vai acontecer. Você precisa sentir de novo, queimar dentro de você tudo aquilo que Deus quer para fazer na tua vida. Esses dias, amados, eu estava na estrada com meu esposo. O carro é câmbio automático. Estava lá dirigindo, daqui a pouco eu senti o carro dar uns... O que você está fazendo?
Estou trocando a marcha. Mas aonde? Aqui, nem eu não estou ligada, não entendo nada disso. Estava trocando a marcha no volante. Por que você está fazendo isso? O carro não é automático? Eu quero sentir o carro. Não sei se a Simone já passou por isso. Eu quero, o carro ficou um pouquinho mais forte porque ele estava... Eu quero sentir o carro. Sabe por quê, amados? Porque o piloto automático, que chega uma hora, perde a graça. Deus está falando para você. O teu casamento não pode perder a graça. O teu ministério não pode perder a graça. Você tem que ter no teu coração o desejo de estar na casa de Deus. Ai, nem sei que dia é hoje. Que dia que é? Nossa, hoje é dia de culto. Deixa eu me arrumar rapidinho. Não. Você tem que ansiar. Quinta-feira é dia de culto. Deixa eu me organizar já durante a semana. Sabe, tem mulher que não deixa, tem marido que não deixa a mulher vir para a igreja. Deixa eu deixar tudo preparado já. Deixa. E quando chegar na hora, sabe, o Senhor está olhando do céu e fala: olha lá minha filha, já se preparando para ir para o culto. Olha lá o desejo dela de estar na minha presença. Amados, você parece que não tem sentido o que eu estou falando, mas é muito valoroso para o Senhor. Você precisa deixar queimar nos seus ossos de novo o desejo de buscar a Deus. Antigamente o povo buscava, queria orar em línguas. O pessoal queria orar, queria ir nos hospitais. Agora é cada um por si. Eu estou mentindo, igreja? É raro as pessoas que querem fazer visita. É raro as pessoas que se preocupam com as viúvas, com os órfãos. Porque a correria está tão grande, amada, a nossa vida está tão complicada, que a gente está esquecendo do princípio. A gente tem que sentir a dor do outro mesmo. Se a gente quer ter um ministério de sucesso, a gente tem que se preocupar. A gente tem que sentir a dor do nosso irmão. Tentar fazer alguma coisa. Ah, eu vou orar. Não ora. Só fala que vai orar, mas não ora. E você acha que você vai viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus assim? Amados, servir ao Senhor com entendimento, um culto racional, como nós lemos aqui hoje. Por Ele, para Ele. Nós temos que sentir na pele, amado. Você tem que se preparar mesmo para louvar. Você tem que se preparar para vir na intercessão. Você tem que se preparar, amado, para fazer qualquer coisa para Deus. Para cuidar da tua família. Tudo que você está fazendo é para o Senhor. E quando nós entendemos isso, nós vivemos grandes coisas. Nós vivemos o sobrenatural de Deus. Nós vivemos aquilo que Ele tem para nós. O Senhor está falando para você hoje: não pare. Aquilo que Ele colocou na tua mão, não desista, não temas. Vai até o final. Combata o bom combate. Nenhum dia o Senhor falou para você que seria fácil. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não disse que seria fácil para ninguém. Se alguém falou isso para você, mentiu. O Senhor não falou isso, mas Ele disse que todos os dias Ele estaria conosco até a consumação do século. Ele disse isso, que estaria conosco. Ele disse que visitaria as gerações. Ele disse, amados, que aquele que buscasse a Ele de todo o coração iria encontrar. Ele disse que aquele que abrisse, batesse na porta, Ele ia abrir. Ele disse que quando Ele batesse na porta e a pessoa abrisse, Ele ia entrar, Ele ia ceiar junto. O Senhor está falando com você: continua fazendo aquilo que você fazia antes. Desde o princípio, não deixa esfriar o amor. Não deixa ficar morno. Não deixa o inimigo roubar aquilo que Ele colocou, aquilo que Ele te confiou. O Senhor confiou a você coisas que têm o padrão do céu, amado. Não foi qualquer coisa que Ele colocou na minha mão, na tua mão. Não foi qualquer coisa. O Senhor confiou coisas com o padrão dos céus. Então nós temos que cuidar da forma que o Senhor quer que nós venhamos cuidar daquilo, com muito amor, com muito zelo, com muito compromisso, custe o que custar. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 9.
Depois vocês pegam com o pastor o que foi passado lá, tá? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 e 17. 1 Coríntios 9, 16 e 17. Olha o que Paulo está falando aqui. Porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Olha isso. Responde para você mesmo. Quem aqui já pensou em desistir daquilo que Deus te chamou para fazer? Responde para você mesmo. Paulo está falando aqui, ó, que foi posto uma obrigação para ele, uma dispensação de pregar o evangelho. O que Deus mandou você fazer? Paulo está falando aqui, ai de mim. Ai de mim. Amados, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita. Eu poderia ficar falando com vocês aqui a noite inteira e dando exemplos de pessoas que não fizeram a vontade de Deus e de pessoas que fizeram. Mas Paulo está falando aqui, ai de mim. Deus tem confiado a você, amado. Você acha que Paulo, por tudo que ele passou, ele voltaria atrás? Valeu a pena? Com certeza. Com certeza. De que adianta, amados, nós passarmos por essa terra e não vivermos nada daquilo que o Senhor tem para nós? E um dia chegarmos diante dele e ele falar assim, apresenta. Mas minha filha, eu só te dei isso aqui para você fazer. É igual a parábola dos 10 talentos. Deus, Ele confia em nós. Confia. Coisas, pessoas, lugares. Tem gente que pensa que ministério é só dentro da igreja. Não é. Ele confia. E o que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos? Amados, eu poderia falar para vocês de verdade. Eu tentei trazer outros tipos de palavras, o Senhor vinha nessa. E eu até pensei que ia ter menos mulheres hoje aqui, por causa do tempo, por ser de semana. Mas vocês ouviram a voz do Espírito Santo. E se vocês estão aqui é porque o Senhor vai levantar vocês de uma forma gloriosa nesse ano de 2026. Eu tenho certeza, amado, que essa palavra vai ser selada no coração de vocês. Ninguém vai roubar, não. Ninguém vai roubar. Você sabe o que acontece com uma pessoa que Deus chama para fazer certas situações e a pessoa obedece à voz de Deus? Vem um, tenta denegrir, Deus não permite. Vem um, tenta destruir, Deus não permite. Vem alguma coisa para abalar, Deus coloca de pé. Vem alguma coisa para desonrar, Deus traz dupla honra. E amados, quando a pessoa tem algo que é constituído por Deus, permanece, 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 passa o tempo que for. Você vai olhar, aquela pessoa vai estar ali. Às vezes vai para cá, né, Simone? Às vezes vai para lá, eu vou quebrar. Jesus, socorro. Mas Deus vem e nos ergue. Deus vem e nos sustenta. Esses dias Deus colocou no meu coração aquele louvor, Simone, que dos heróis, sabe?
dos heróis que não podem morrer. E Deus, ele falava assim: meu Deus vai me erguer. Quem já viu esse louvor? Meu Deus vai me erguer. Mas quando Deus fala que vai erguer, não queira você pensar que a glória é para você. Não, não é isso. Quando Deus nos ergue, é porque o nome dele vai ser glorificado. As pessoas têm que ver Deus em nós, amado. Porque muitas vezes nós estamos tão abatidas que as pessoas não conseguem perceber. Mas quando Deus vem, nos dá a vitória, muda a situação, transforma a rota, muda a história, muda o testemunho, Deus fala: olha lá, Deus na vida dela. É Deus erguendo. É Deus erguendo. Então eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus manda fazer isso agora. Que toda oração contrária à tua vida cai por terra agora em nome de Jesus. Todo engano de Satanás na tua vida cai por terra agora em nome de Jesus. Todo encantamento contra a tua vida caia por terra agora em nome de Jesus. Toda fofoca contra a tua vida caia por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda calúnia contra a tua vida caia por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda obra de macumbaria, de feitiçaria caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que fizeram contrário à tua vida, toda inveja, eu repreendo agora em nome de Jesus. Todo poceiro que tomou o teu lugar, sai do teu lugar agora em nome de Jesus Cristo. Que você toma o teu lugar hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Amados, aprenda, em nome de Jesus, aprenda hoje a se colocar na posição e a viver o padrão de Deus para a tua vida. Não temas aquele que está caluniando contra a tua vida. Você sabe quem você é? Você sabe quem Deus te chamou? Não fala não. Não fala não contra a tua vida. Em nome de Jesus, não fala não. Não arma a situação contrária à tua vida não, porque vai cair, vai ser envergonhado. Porque aquele que Deus levanta, amados, aquele que Deus está na frente, quem que pode parar o ungido do Senhor? E muitas vezes a gente está preocupado com tantas coisas, mas a gente não se preocupa em fazer a vontade de Deus. Eu vou falar tudo que o Senhor está mandando eu falar mesmo. Se Davi tivesse parado no meio do propósito, que ele recebeu uma unção sobre a vida dele, ele sabia quem ele era, amados. Davi sabia quem ele era. Davi tinha sido treinado, ele já tinha sido treinado lá no meio, lá das ovelhas. Quando o urso vinha lá para poder pegar, ele já tinha sido treinado para isso. Olha o propósito de Deus. Então quando o profeta vai lá ungir um dos filhos de Jessé, tá lá os bonitão, tá lá os grandão, tá lá os treinados, preparados, os que se achavam, até que o próprio pai achava que era. Deus falou para Samuel: enquanto o que eu quero que vai ser ungido não chegar, você não vai sentar na mesa, você não vai ungir ninguém. Tinha um propósito sobre a vida dele. E aí quando ele recebeu o óleo sobre a cabeça dele, que ele seria o novo rei de Israel, amados, os próprios irmãos começaram a se levantar. Você não tem um padrão, Davi. Você entende o que eu estou falando? A pessoa olha para você e fala: essa daí não pode não, isso aí não serve, essa daí não tem um dom de tal, essa daí não faz isso, essa daí não sei o quê. Teve uma pessoa que chegou para mim, amados, uma pastora, chegou para mim e falou assim: olha para isso, Simone, por que você não ministra o louvor? Só você. Falou por várias vezes. É você que tinha que estar ministrando louvor. Quem disse? Para ela. Gente, não é o padrão, não é o padrão.
que as pessoas querem, é o que Deus te chamou para fazer. Você tem que saber qual é o teu lugar. Você tem que saber qual é o teu lugar. Você não tem que se espelhar em homens. Você tem que se espelhar naquilo que o Espírito Santo de Deus está mandando você fazer, que te chamou para fazer. Amados, quando os irmãos de Davi falaram: o que você está fazendo aqui, menino? Que ele foi lá levar comidinha para os irmãos, que eram aqueles que tinham que estar combatendo o gigante, que eram aqueles que se achavam que eram, né, os que estavam prontos. Porque muitas vezes a gente se acha no lugar que nós estamos prontos, amado. É o padrão. É o padrão que as pessoas querem que a gente faça. Só que quando nós temos a certeza de quem nos chamou, quem derramou o óleo sobre a nossa cabeça, nós não temos dúvidas daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Pode falar o que quiser. Quem te permanece de pé é o Senhor. Não vai tocar no teu casamento, não vai tocar no teu ministério, não vai tocar nos teus filhos, não vai tocar. Quando você se coloca no lugar, na posição, mas lá no meio da tua faculdade, Deus vai falar através da tua vida. Nós não podemos ter medo. Então estava lá: quem é esse menino? O que você está fazendo aqui, Davi? Eu vou lutar. Quem é esse incircunciso que se levantou contra o Deus vivo de Israel? Eu não vou na minha força. Não é do meu jeito. Eu vou na força do Senhor. Saul tentou colocar a armadura dele em Davi. E quantas vezes você quer vestir um vestido de outra? Quantas vezes você quer ter o cabelo da outra? Quantas vezes você quer ser como a outra, falar como a outra? Quantas vezes, amados, nós nos colocamos assim, temos medo. Mas quem sou eu? Olha lá a outra, bonitona, se veste melhor do que eu, fala melhor do que eu, tem o dom tal. Mas, amado, o que Deus tem para você, o padrão que Deus colocou na tua vida, é teu. Cada um tem um chamado, cada um tem um tempo, cada um tem uma estação. Então, você tem que estar só alinhada com o relógio de Deus. Você só tem que ter certeza de que você está no lugar que Deus te constituiu. Se você quer ter uma oração eficaz, ora o que o Senhor quer que você ore. A palavra de Deus fala assim que o Espírito Santo tem que orar por nós, interceder por nós, porque a gente não sabe nem orar, e nós queremos fazer tudo sozinhas. Nós queremos fazer do nosso jeito, nós sabemos qual é a vontade de Deus. Deus falou para mim que eu tenho que orar pela minha casa. Mas por que você tem que orar pela tua casa? Você entende isso? Espírito Santo, por onde eu tenho que entrar aqui, nessa situação? Tem muitas pessoas que estão em batalhas perdidas, porque não sabem a armadura, estão vestindo armadura, receita de outras pessoas, métodos. O que mais tem hoje, gente? É coaching para tudo quanto é lado. O que mais tem hoje? Mulheres ensinando como vestir. Ai, Deus. Eu vou te ensinar como que você vai lidar com o teu marido. Eu vou te ensinar isso, aquilo outro. Amados, Deus tem uma experiência para cada um. Tem gente que fica até olhando para falar igual, fazer igual, levantar a mão igual. Não resolve. Não resolve. Quantas vezes, amados, eu estou aí sentado, Deus está falando comigo outras coisas. Aconteceu com você também, né? Deus dá palavras aí, ó, na hora do louvor, na hora da palavra, na hora da intercessão, na hora que eu estou lá em casa lavando a minha louça. O Espírito Santo de Deus, Ele está em todos os lugares. Ele fala de formas diferentes com cada um de nós. Não queira vestir o que não é para você vestir. Não queira se amoldar ao padrão que as pessoas estão tentando fazer com o que você tem que fazer. Amados, em nome de Jesus, não temas. Você não vai perder nada. Tenha certeza que eu estou falando para você. Se você estiver no centro da vontade de Deus,
com o princípio que Deus colocou no teu coração. O princípio da palavra de Deus está fluindo dentro de você. Não temas. Foi embora? Volta. Saiu de casa? Volta. Ah, fez isso, falou isso. Vai pedir perdão. Pode ter certeza que eu estou te falando. Eu não vou conseguir falar. Vai, o Espírito Santo de Deus vai falar por você. Se você estiver aqui, ó, firmada na palavra, no padrão de Deus, no princípio de Deus, não tem quem possa contra a tua vida. Operando o Senhor na tua vida, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir do Senhor nas nossas vidas. Amados, independente do que nós estamos passando, o Senhor está conosco. E o Senhor nos dará a vitória. E a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, vai se cumprir nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, vamos nos colocar de pé. Misericórdia. Eu achei que era umas 9 horas da noite. Quero falar para as irmãs, nós vamos orar daqui a pouco. Se as irmãs quiserem falar comigo, visita, amados. Meu telefone está ali no grupo da igreja. Se alguém estiver aqui e não está no grupo da igreja, levanta a mão, fala com a Camila vai pegar o telefone, nós vamos adicionar você, se você assim permitir. Ou se você não quiser entrar no grupo, mas quiser meu telefone, pega meu telefone ali, pode estar falando comigo. Pastora Glaucia, levanta a mão aí, pastora. Levanta a mão. Pastora Glaucia também, se precisa conversar com ela. Viu, amados? Os pastores, pastora Kátia, nós estamos à disposição. Procura um obreiro. Não fica tentando carregar tudo sozinha, não. A gente junta, somos mais fortes. Nós temos condição suficiente para orar junto com você e o Senhor ouvir a nossa oração em nome de Jesus, não porque nós somos boas, mas porque nós vamos praticar o princípio daquilo que o Senhor sempre nos colocou nas nossas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você levantasse a sua mão comigo. Espírito Santo de Deus, eu quero apresentar, Senhor, nessa noite a vida dessas mulheres que aqui estão, Pai. Senhor, eu sei dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu sei que ela é rema. E eu quero te pedir, Espírito Santo, sela essa palavra no coração das tuas filhas. Ah, Espírito Santo, coloca no coração o desejo de aprender mais de Ti, de saber, Pai, qual é a Tua vontade. Pai, tudo aquilo que vem para roubar o tempo delas, tudo aquilo que vem para trazer, Pai, peso, de tal forma que elas não consigam mais se locomover, Pai. Seja quebrado hoje, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Mas Espírito Santo de Deus, neste momento eu faço uma oração tão simples, Pai, mas que seja eficaz na vida das Tuas filhas. Que a partir de hoje, Deus, quando elas tiverem alguma dúvida, o próprio Espírito Santo, ou seja, o Senhor, a trazer, Pai, a luz, trazer sabedoria sobre a vida das Tuas filhas, para que elas possam andar conforme o Teu Espírito Santo. Se porventura, Pai, estão num caminho errado, se porventura foram roubadas, que sejam, Senhor, restituídas de tudo aquilo que foram roubadas, que voltem, Pai, a andar pelo caminho, pela rota que o Senhor assim determinou. Deus, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que seja um tempo, Pai, novo na vida das Tuas filhas, nesse 2026, que haverá muito testemunho na vida delas, e que em nome de Jesus, todas as suas orações serão respondidas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que o Teu amor prevaleça, Pai, e que elas tenham plena consciência racional, Pai, racional, de que tudo é feito para o Senhor. E dessa maneira, Pai, haverá resultado na vida das Tuas filhas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Meninas, vai no básico. Vai no básico. Palavra. Princípio. Esse básico aqui, ó, quando você começar a ler, você vai ver que
De básico não tem nada. Isso aqui, ó, é o extraordinário de Deus. E se nós vivemos os princípios que está aqui, grandes coisas vão acontecer na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, que o teu padrão seja o padrão do céu, em nome de Jesus. Queridas, neste momento, se você puder estar abençoando a casa do Senhor com a tua oferta, com o teu dízimo, é um momento precioso também, onde você pode estar abençoando a casa do Senhor. A igreja tem as suas contas, suas dívidas. Precisamos fazer algumas coisas, abençoar a vida de pessoas. E se você pode fazer parte desse ministério, esse é o momento que você pode estar ofertando, estar dizimando. Atrás da sua cadeira também há um QR Code, que você pode também estar dando o seu Pix, a sua oferta. E que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor. Essa igreja tem uma terra fértil, onde o Senhor tem operado, onde o Senhor tem feito. E eu tenho certeza que em nome de Jesus, se tiver alguém aqui endividado, se tiver alguém aqui precisando de emprego, Deus, opera, Senhor, derrama o seu bom tesouro, abençoa cada família, abençoa cada um dos teus filhos, que elas consigam ser prósperas, benditas, que não venha faltar nada, Pai, na tua casa, que não venha faltar nada, Senhor, na casa das tuas filhas, que em nome de Jesus, que haja testemunho também, Pai, na área financeira, e que seja o Senhor a derramar do seu bom tesouro aquilo que traça nenhuma, nada pode destruir, nada pode, Senhor, corromper. Em nome de Jesus, que assim seja, para a honra e glória do teu santo nome. Se você pode, amados, que você venha aqui na frente, entregar sua oferta ou passar o seu Pix. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Gu, tem algum recado? Está passando tão rápido, amados. Domingo nós temos culto às 10 horas da manhã. Com certeza o Espírito Santo de Deus vai estar aqui falando com a igreja. E à noite também, às 18 horas, nós estaremos aqui com o culto de louvor e adoração. Às 8 horas já começou já o estudo bíblico? Ainda não. Mas se você tiver desejo no teu coração de estar participando do estudo bíblico, nós temos estudo bíblico nos domingos às 8 horas. Fala com a Juliana, levanta a mão, Ju. Vai começar, as aulas não voltaram ainda, mas é tremendo, amados. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Levanta a tua mão assim comigo. Que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida. Que os teus inimigos fujam por 7 caminhos. E que a graça do Espírito Santo resplandeça sobre ti. Que o Senhor faça que os teus inimigos vejam a glória do Senhor na tua vida. Que quando você sair dessa igreja, as bênçãos do Senhor possam te seguir por onde você for. E que o padrão do céu esteja sobre ti, em nome de Jesus. Vão em paz, para a glória do Senhor. Dá um abraço na tua amiga que está do teu lado. Fala para ela não desistir, ser fortalecida, em nome de Jesus. Para ela vir domingo na igreja.